Meu nome não importa, mas minha história, sim. Trabalhei no McDonald's por 3 anos para pagar a faculdade. Era um trabalho desgastante, quase escravo, mas o turno noturno era a única opção que eu tinha para equilibrar estudos e contas. Aceitei o horário das 22 horas às 6 horas, um período que, como descobri, era mais assustador do que cansativo. Só quem já passou por isso sabe o que estou dizendo. A unidade em que trabalhei ficava em Chicago, próxima a um conjunto de prédios abandonados. Um lugar onde o silêncio da noite era quebrado apenas pelo som de carros em alta velocidade, ou por gritos distantes que ninguém se atrevia a investigar. O que parecia ser apenas mais uma franquia comum se revelou um lugar carregado por algo sombrio, algo que eu ainda luto para entender. Trabalhei no McDonald's por quase 2 anos, sempre no turno da noite. Escolhi esse horário para conseguir conciliar o trabalho com a escola durante o dia. Era exaustivo, mas necessário. Porém, o que eu vivi durante esse período é algo que nunca mais quero experimentar. Se você acha que trabalhar em uma rede de fast food à noite é tranquilo, vou te mostrar o oposto. Meu nome não importa, mas saiba que isso aconteceu em uma unidade localizada em uma cidade do interior do Brasil. No começo, tudo parecia normal. O fluxo de clientes era tranquilo, na maioria das vezes composto por motoristas cansados, adolescentes famintos depois de festas e, às vezes, pessoas de aparência suspeita. Eu achava que nada me abalaria, mas logo percebi que as noites escondiam algo além do cansaço e do barulho das fritadeiras. O primeiro evento estranho aconteceu depois de uma semana, no turno da noite. Por volta das 3 horas da manhã, eu estava limpando o balcão quando ouvi passos na área de atendimento. Olhei para o caixa, mas não havia ninguém ali. Pensei que fosse o gerente, mas ele estava nos fundos, conferindo o estoque. Ignorei e voltei ao trabalho. Mas os passos continuaram. Cheguei a gritar: "Quem está aí?" Só para ouvir o silêncio como resposta. Certa vez, durante uma madrugada particularmente vazia, uma mulher apareceu no drive-thru. Ela usava um vestido branco encardido e parecia muito abatida. Pedi um combo, mas sua voz era tão baixa que mal consegui entender. Quando fui entregar o pedido na janela, ela simplesmente não estava mais lá. Saí para olhar ao redor, mas não havia nenhum carro no estacionamento. A sensação de que algo estava errado me acompanhou pelo resto da noite. O mais estranho foi quando conferi as câmeras de segurança no dia seguinte, junto com o gerente. Na gravação, eu estava parado na janela, segurando o pedido, falando sozinho. Não havia mulher, carro, nada. Uma das noites mais aterrorizantes aconteceu meses depois. Por volta das 2 horas da manhã, enquanto limpava as mesas, vi uma criança parada do lado de fora, perto do parquinho. Era uma menina, devia ter uns 7 anos, e usava um vestido rosa. Ela não se mexia, só me encarava. Fui até a porta para perguntar onde estavam os pais dela, mas quando saí, ela não estava mais lá. Alguns minutos depois, ouvi risadas vindo do parquinho. Quando cheguei perto, o balanço estava se movendo sozinho. Não havia vento naquela noite. Contei para um colega e ele, pálido, disse que uma menina com essa descrição já tinha sido vista antes, sempre à noite, mas nunca dentro da loja. Diziam que ela foi atropelada na rodovia em frente ao restaurante anos atrás. O episódio que mais me marcou aconteceu na minha última semana de trabalho. Um homem entrou por volta das 4 horas. Ele era muito alto, tinha uma expressão sombria e olhos tão escuros que pareciam buracos. Ele não pediu nada, apenas ficou parado no balcão, me observando. Eu estava sozinho naquele momento, pois meu colega havia ido ao banheiro.
Perguntei, educadamente, se ele queria algo, mas ele não respondeu. Fiquei com medo de que ele fosse assaltar o lugar. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele simplesmente deu um passo para trás, apontou para mim e disse: "Saia enquanto ainda pode." Assim que ele saiu, senti um cheiro horrível de algo podre. Meu colega voltou segundos depois e perguntou por que o restaurante estava com aquele cheiro estranho. Quando olhei para fora, o homem não estava em lugar nenhum. Decidi pedir demissão depois desse incidente. Desde que saí, tenho pesadelos frequentes com os eventos que vivi lá. Não sei se tudo foi fruto do meu cansaço ou algo mais sombrio. O que sei é que nunca mais quero trabalhar em turnos noturnos, principalmente em lugares como aquele. Fica o aviso. Se você já entrou em um McDonald's no meio da madrugada e achou tudo silencioso e tranquilo, saiba que pode haver muito mais acontecendo do que você imagina. Tudo começou na minha segunda semana. Era uma madrugada particularmente tranquila, o que era raro. Eu estava no balcão, organizando os pedidos, quando percebi algo estranho. Um cliente sentado no canto mais escuro do restaurante. Ele não fez barulho ao entrar, e eu nem notei quando ele chegou. Estava com um capuz preto cobrindo parte do rosto. E o que mais me perturbou foi que, mesmo sem consumir nada, ele permanecia imóvel, encarando a parede oposta. Depois de 20 minutos, fui até ele, tentando ser educado. "Com licença, senhor, posso ajudar com alguma coisa?" Ele virou a cabeça lentamente para mim, revelando um rosto pálido demais para alguém vivo. Seus olhos eram fundos, quase negros, como se fossem poços sem fundo. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu, apenas um odor forte de podridão. Recuei instintivamente e quando pisquei, ele não estava mais lá. Outro turno solitário foi ainda pior. Por volta das 3 horas, o drive-thru começou a apitar, indicando que havia um cliente na fila. Olhei pelas câmeras e não vi carro algum. Pensei que fosse um problema técnico, mas então uma voz saiu do interfone. Era uma voz feminina, fraca e desesperada. "Por favor, ajuda." Pensei ser uma pegadinha, mas a voz continuou. Ele me pegou. Ele me pegou. Olhei novamente para as câmeras. Ainda nada. Desliguei o interfone e o silêncio tomou conta. Foi então que percebi um detalhe que me gelou até os ossos. As portas automáticas da entrada principal estavam se abrindo e fechando sozinhas. Levantei-me para verificar, e o cheiro de queimado começou a preencher o ar. Tínhamos uma rotatividade alta de funcionários, mas havia algo peculiar sobre os que trabalhavam no turno noturno. 2 colegas, Mike e Alicia, simplesmente desapareceram. Eles não vieram buscar seus pagamentos finais, e nenhuma notícia foi ouvida sobre eles. O que tornou tudo mais perturbador foi o que encontrei no depósito na semana seguinte. Uma das caixas de insumos estava coberta com o nome de Alicia, escrito várias vezes, como se ela mesma tivesse feito aquilo com unhas ou algo afiado. A gerente alegou que era vandalismo antigo, mas não havia explicação lógica. Trabalhar no McDonald's foi uma das experiências mais desafiadoras da minha vida. Comecei a trabalhar lá porque precisava ajudar minha família e pagar meus estudos. No começo, achava que era só mais um emprego comum, mas logo percebi que lidar com o público podia ser um verdadeiro inferno. Fui humilhada incontáveis vezes por clientes mal educados. Eram gritos, xingamentos e até olhares de desprezo por coisas mínimas, como demorar 1 minuto a mais para entregar um pedido. Não importava o quanto eu me esforçasse, sempre parecia insuficiente. Mas eu me mantinha firme. Sabia que precisava do emprego e, para isso, engolia o orgulho e sorria mesmo quando queria chorar. No entanto,
teve um episódio que me marcou profundamente. Algo tão assustador que decidi que minha saúde mental e minha segurança valiam mais do que o salário. Foi a gota d'água que me levou a pedir demissão e mudar completamente minha vida. Tudo começou numa sexta-feira movimentada. O restaurante estava cheio e eu estava atendendo o drive-thru. Entre um pedido e outro, uma mulher apareceu. Ela estava acompanhada do marido e ambos tinham uma expressão séria, quase sombria. Fiz o atendimento normalmente, mas, no momento de entregar o pedido, percebi que havia errado. Coloquei refrigerante de laranja em vez de cola. Pedi desculpas e me ofereci para corrigir o erro. Mas antes que eu pudesse terminar a frase, a mulher explodiu. Ela começou a gritar, dizendo que eu era incompetente e que não sabia nem servir uma porcaria de lanche. Seu marido parecia ainda mais irritado. Ele saiu do carro e começou a esmurrar a lateral do drive-thru, gritando que eu deveria ser demitida. Naquele momento, eu senti medo. O gerente veio intervir, mas mesmo assim, eles continuaram me insultando. Antes de ir embora, a mulher olhou fixamente para mim e disse: "Você vai pagar por isso." Fiquei abalada, mas tentei esquecer. Pensei que era só mais um cliente difícil, como tantos outros que já tinha enfrentado. Algumas semanas depois, recebi a notícia de que precisaria cobrir uma colega que faltou. Isso significava que eu teria que trabalhar um turno de 24 horas. Era exaustivo, mas já tinha feito isso antes. O restaurante estava vazio naquela madrugada e eu estava no drive-thru tentando me manter acordada. Por volta das 3 horas, vi um carro se aproximar. Era um sedã preto, mas o que me chamou a atenção foi a motorista. Meu coração disparou quando percebi que era a mesma mulher que tinha me insultado semanas atrás. Ela parou o carro, mas não fez o pedido. Apenas ficou lá, imóvel, me olhando através do vidro. Seu rosto estava parcialmente iluminado pela luz do drive-thru. Mas seus olhos... Havia algo errado com seus olhos. Eles eram frios, sem emoção, como se ela estivesse me estudando. Comecei a me sentir desconfortável, mas tentei agir normalmente. Perguntei se ela queria fazer um pedido, mas ela não respondeu. Ficou parada, encarando. De repente, ela levantou algo que estava no banco do passageiro. Era uma faca. Ela apontou a lâmina diretamente para mim, sem dizer uma única palavra. Naquele momento, o pânico tomou conta de mim. Minha mente ficou em branco, e tudo o que eu conseguia ouvir era o som acelerado do meu coração. Imediatamente, chamei o segurança do restaurante, que estava nos fundos. Ele veio correndo e, ao ver a mulher com a faca, decidiu chamar a polícia. Enquanto isso, ela continuava parada, me encarando. Seus olhos eram como 2 buracos negros, sugando toda a coragem que eu tinha. A polícia chegou rapidamente, mas quando saíram para abordá-la, o carro já tinha desaparecido. Não havia sinais dela nas câmeras de segurança, como se ela nunca tivesse estado ali. Depois dessa noite, não consegui mais trabalhar. Pedi demissão no dia seguinte. Passei semanas com medo de sair de casa, com a sensação de que aquela mulher estava me observando. Até hoje, ando sempre acompanhada, com medo de encontrá-la novamente. Não sei quem ela era, ou o que queria, mas algo naquela noite me fez acreditar que ela não era só uma cliente insatisfeita. Ela era algo mais, algo que eu não consigo explicar. Se você acha que trabalhar em um restaurante é fácil, pense novamente. Às vezes, o maior terror não está nos filmes ou nos livros, mas nas pessoas que cruzam nosso caminho. Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos.
Obrigado.